Vem cá. Obrigada, então, pela presença de todos e de todas. É, Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernanda Toscano. Eu sou terapeuta em medicina chinesa. Sou formada em acupuntura, dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa e esse ano estou indo aí para minha formação de massagem Tuiná. Também sou consultora de Xing, né, que é um oráculo, uma ferramenta importante da filosofia taoísta e que ampara o nosso trabalho, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de como a medicina chinesa pode ajudar a gente nos sintomas da menopausa, no tratamento, desses sintomas. Eu queria agradecer a Manuela por ter trazido esse tema, no grupo de estudos que a gente tem. Recomeçamos, né, há pouco tempo, eu já vou colocar para compartilhar aqui lá no final. A gente tem esse grupo de estudos que a gente estuda as fórmulas magistrais chinesas, né? E esse vai ser o tema aqui do próximo mês. Então, a gente, por mês, estuda como terapeutas um tema para usar as fórmulas magistrais, os pontos de acupuntura, os hexagramas do I Ching para trazer essa base, né, para o nosso tratamento. Então, foi nesse grupo de estudos que a Manuela falou: não, peraí, como que a gente, então, trata a menopausa dentro dessas questões e sintomas que estão relacionados muitas vezes ao cotidiano da mulher, né? E uma coisa muito interessante que eu já queria começar desmistificando é que quando a gente atinge alguma idade da vida, já fica muito rotulado que qualquer calor já é a menopausa, né? E ao longo da vida, a gente pode ter períodos de declínio dos nossos fluidos, do nosso sangue, da estrutura. E que isso pode estar associado a calores, a irritações, a securas, a vulnerabilidades emocionais e que a gente não vai estar relacionando isso à menopausa. Então, a medicina chinesa, ela olha para o nosso organismo como um todo. E é claro, se isso está associado a algum período da nossa vida, a gente vai fazer a reflexão se é o climatério, se já é a chegada da menopausa, mas a gente pode ter, por exemplo, no tratamento pediátrico, crianças muito calorentas, não é? A gente pode ter no tratamento da adolescência, adolescentes muito calorentos. E aí a gente vai estar trabalhando essa reposição de sangue, fluidos, essa nutrição interna, o fortalecimento dessa energia vital como uma reserva mesmo de fluidos, de chi, de energia para ajudar a gente nesse processo. Então, eu estou falando desse grupo de estudos porque foi onde começou e para qualquer terapeuta que se sinta aqui, né? A gente tem aqui pacientes e terapeutas, né? E eu queria agradecer aos terapeutas que estão aqui, ó, a Raquel, a Joyce, né? A gente tem diversos terapeutas aqui que já têm uma experiência, né? Então, essa aula de hoje, ela vai repassar para a gente coisas básicas, né, de conceitos da acupuntura, mas que se a gente quiser se aprofundar, a gente pode ter um mês pensando nisso. Então, a gente vai fazer esse caminho aqui, ó. Como o coração está relacionado a questões da menopausa e da reposição hormonal, né? Então, muitas vezes a reposição hormonal vai afetar o coração. A gente vai ter os rins, e eu já vou falar dos rins aqui, como essa grande reserva de energia vital. A gente vai falar essa depuração do sangue como uma necessidade. De estabilizar o organismo da mulher que está em reposição hormonal. Então, qual o nível de toxinas ficam no corpo, como isso atrapalha e prejudica a digestão e a depuração, né, dessas toxinas, dentre outros, ó, revisar pontos de acupuntura, lembrar, né, até recomendações de dietoterapia, né, a gente vai tentar ver algumas coisas aqui, mas é sempre bom a gente aprofundar. Então, quem tiver esse intuito, a gente vai estar nesse mês de fevereiro, todas as sextas, fazendo esse grupo de estudos com esse tema da menopausa, tá bom? E para os pacientes, a gente vai deixar aqui no final a nossa equipe de terapeutas parceiros em São Paulo que fazem as consultas, né, de acupuntura, tuiná, dietoterapia, podem atender presencialmente. E nós do Raízes da Cura que atendemos hoje online, porque eu resido em Bragança Paulista. Então, quem for dessa região de Bragança pode vir passar comigo, mas a gente tem uma rede de terapeutas
em São Paulo. Então, tudo isso aqui, esses contatos dos terapeutas e tal, vão estar nesse PDF, que eu vou compartilhar com vocês, no final, ou depois, através desse próprio telefone do Raízes da Cura, vocês podem pedir que eu envio para vocês, tá bom? É, agradecendo aqui todo mundo que entrou e eu não consegui, parar para falar com vocês, né? Mas pedindo quem puder, deixa a câmera aberta para ver os rostinhos, tá bom? Então vamos começar, pessoal. A medicina chinesa, ela eficazmente consegue tratar a menopausa porque ela compreende os órgãos e os meridianos de energia, né? E isso é importante porque através desse fortalecimento dos órgãos, a gente consegue resgatar funções que já estavam ou paralisadas. Então, quando a gente pensa nos hormônios, né, como uma função do nosso corpo, a entrada na menopausa vai trazer para a gente o interromper dessa função. Essa função yang, né? Eu já vou vir aqui na próxima página falar disso, mas os chineses veem o nosso corpo como essa rede de meridianos de energia que acessam os órgãos. E a gente vai ter isso tanto nos pontos mesmo de acupuntura, então eu consigo acessar um fígado, os rins, o coração, né? Como também a gente tem microsistemas. Então, no tratamento da menopausa, é muito eficaz também a gente acessar sistemas inteiros por partes do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente já pode ter ouvido relatos de pessoas que melhoraram muito dos calores com auriculoterapia, com reflexologia, com a própria acupuntura, né? E aí, a partir disso, a gente vai entendendo que, por mais às vezes disponíveis e comprometidos, né, com a nossa saúde, os médicos estão, a alopatia, ela tem a sua limitação. E o caminho visto pela alopatia é prolongar essa função hormonal, em vez de entender o fim do ciclo, dessa produção hormonal, de estender esse funcionamento do nosso corpo, né? E aí a gente cai em substâncias sintéticas, hormônios que sobrecarregam o nosso corpo. É claro que a gente não cai nesse lugar que nunca vamos utilizar remédios, né? A gente não, pelo menos na nossa linhagem, a gente consegue fazer um bom caminho, né, com a alopatia e a medicina chinesa quando a gente precisa, mas essa visão excludente, que é o único caminho, a reposição hormonal, a gente tenta ampliar a nossa visão. E a partir disso, olhando o nosso corpo, os canais de energia, como relacionados. E eu estou trazendo isso porque esporão de calcânio, dores articulares, questões ósseas, questões musculares, isso também pode estar muito presente na menopausa. E às vezes, quando é para associar um sintoma à menopausa, ele não é associado. A gente vai no médico, ele vai mandar a gente para ir no ortopedista, para a gente ir, né, no reumato, né, no endócrino. E aí a gente não tem esse olhar completo, né? Como a gente vai tratar essa dor, essa limitação de movimento, como isso estando relacionado a essa diminuição da disposição desse sangue, desses fluidos e dessa energia que a gente chama de yin. Então, para começar a explicar isso, como se dá a menopausa no nosso corpo, a gente vai olhar aqui para esse gráfico que eu sempre gosto de trazer. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Os chineses vão falar para a gente, né, a filosofia chinesa também, que a gente vai dividir o nosso corpo em tudo que é yang, não só o nosso corpo, né? A natureza, Qual sorvete que você quer? os os sintomas, né? Tudo isso a gente vai trazer para o que é Yang e para o que é Yin. Se na natureza o Yang é dito como o dia, o que é claro, o que a gente vê, né? A manifestação. No nosso corpo, a gente vai trazer como essas manifestações dos órgãos. Então, a gente vai ter as funções psíquicas, a digestão, a circulação do sangue, a menstruação e a respiração. Tem vários outros exemplos, né, gente, disso. Mas aqui é o principal. Deixa eu ver, tá todo mundo. Tá bom. Então, a gente tem essas funções Yang. O que é importante a gente saber é que no organismo feminino, a gente vai precisar de uma função Yang
para conseguir menstruar, né? Então, eu preciso que o meu ovário produza o hormônio e eu vá menstruar. Mas muitas vezes a parada da menstruação está relacionada não a eu não ter mais função yang, mas eu não ter o outro lado, que é eu não tenho mais sangue disponível, eu não tenho fluidos, eu não tenho uma hidratação benéfica. Meu cabelo cai muito, minha unha é fraca, minha pele é seca. Eu tenho uma diminuição da massa muscular, meus ossos estão entrando em declínio da sua densidade. Então, o corpo, na hora de priorizar as funções, ele não vai priorizar a menstruação. Ele vai priorizar a minha função psíquica, o meu cérebro continuar funcionando, a minha digestão funcionar para eu absorver o que eu estou comendo e continuar meu ciclo de vida. Então, é possível, muitas vezes, que a gente tenha entradas na menopausa ou no climatério, ausência de menstruação durante a vida, né? É possível que durante a vida ainda reprodutiva da mulher, ela tenha ausências de menstruação, mas por essa debilidade do yin, dessa estrutura, desse sangue, desses fluidos. Então, quando a gente vai olhar para a medicina chinesa, o hormônio, ele é visto como a produção hormonal, o produzir o hormônio, uma função yang, que depende de fluxo. Mas para eu conseguir produzir essa substância hormonal no meu corpo, eu preciso desses fluidos também. Dessa nutrição, dessa hidratação. Então, quando o médico propõe para nós uma reposição hormonal, ele está querendo chegar, e esse foi o grande refinamento do estudo para nós aqui, principalmente para mim, né, nessa linhagem, com a orientação do professor Edgar. O médico está querendo chegar na reposição desse lado aqui, de fluidos, de sangue, do hormônio como uma estrutura. E tanto é que quanto mais bioidênticos, quanto mais fácil absorção, quanto menos eu preciso de função dentro do meu corpo para absorver, menos efeito colateral eles vão ter. Então, eles entrariam para nós e para nossa corrente sanguínea como esse yin, como essa estrutura reposta. E aí esse calor diminui. Por exemplo, quando eu ando muito com o carro, o combustível diminui e ele fica quente, né? A gente fica com o motor quente. Então, esse calor da menopausa é visto para a medicina chinesa como essa necessidade de nutrir esse combustível, de repor essa estrutura. Tudo bem até aqui? Como tá para vocês? Posso ir? Posso seguir? Certo. É. Ótimo. Então, vamos seguir. Órgãos associados a essa estrutura aí. Os chineses vão dizer para a gente que a mulher ela tem ciclos da essência, do desenvolvimento da essência, e que é contado de 7 em 7 anos. Então, por exemplo, quando a gente tem a primeira menstruação, e é isso é importante a gente olhar também, quanto mais a menstruação vem antes 9, 10 anos, a gente está antecipando ou a gente está tendo sinais de que o ciclo da essência está antecipado. Então, o ideal seria a menstruação começar a vir perto dos 14 anos, perto do segundo ciclo da essência. É quando os ovários estão amadurecidos, começa essa produção hormonal e a gente tem a liberação da menstruação. Quando a gente tem reserva de energia baixa. Então, assim, os chineses vão falar para a gente que a gente herda uma parte dessa essência vital do nosso pai e da nossa mãe, como se fosse uma poupança, e a gente constrói a outra parte como se fosse a conta corrente, com o que a gente come, com o nosso descanso, com a nossa atividade cotidiana, a gente constrói a nossa conta corrente. O que acontece é que muitas vezes, já na infância, uma infância muito adoecida, uma infância frágil, uma infância que eu herdei pouca poupança de reserva de saúde, né? Então, a gente tem as doenças congênitas, a gente tem questões genéticas, a gente tem gravidez difícil, a gente tem a necessidade, muitas vezes, da criança tomar muito remédio, de ser hospitalizada, né? Muitas crianças passam por isso. Então, o nível de toxicidade no sangue aumenta,
o nível de estresse. Então, diversas famílias que passam por muito estresse, pressão na consciência e até mesmo hoje em dia com esse uso excessivo de tela, né? A gente não vai dizer que a criança tem um excesso de trabalho, mas a gente pode dizer que a criança tem um excesso de estímulo, né? E isso pode gastar antecipadamente esse IN, essa estrutura. De tanto eu funcionar, eu gasto antes. Esse mesmo raciocínio da puberdade precoce vai ser o raciocínio da menopausa precoce. Então, ao longo da minha vida, eu tive muitas questões de saúde, eu tive muitas questões de estresse, eu perdi muito sangue, menstruações muito abundantes. Eu gastei minha reserva de IN. Eu gastei meus tecidos, fluidos corporais. Isso é uma coisa muito importante para os terapeutas, porque quando a gente ouve isso no consultório, uma mulher chega, né, com 30 anos, já está sem menstruar e, não, já entrei na menopausa. É muito comum que, quando a gente começa essa tonificação do sangue através do tratamento, essa nutrição, o potencializar a digestão, a menstruação retorna. A menstruação volta a aparecer. E aí é o que que a gente reverteu a menopausa? Na verdade, é que essa menopausa ela não estava consolidada ainda, né? Então a pessoa tinha uma deficiência de sangue com ausência de menstruação. É claro que tudo isso pode estar associado aos calores, à secura vaginal, à oscilação emocional, todos os sintomas, ó, que a gente tem aqui, ó, principais sintomas da deficiência do IN. Então, a menopausa precoce é considerada uma grande deficiência do I, porque eu antecipei meu ciclo da essência e eu não tenho sangue para continuar menstruando de uma forma antecipada. É claro que a gente vai ter também doenças no útero, necessidades cirúrgicas, retiradas de útero, né? Tem muitas intercorrências no meio dessa avaliação toda, mas a gente vai entrar aqui como essa deficiência do IN. O princípio de tratamento sempre vai ser tonificar o IN, dessa mulher, né? Esse climatério antecipado, o climatério como essa intermitência da menstruação. Horas ela vem, horas ela não vem. Horas fica estável, horas some completamente, né? Então, isso também, quando a gente não tem uma estabilidade dessa nutrição, da rotina, da quantidade de trabalho que eu tenho. Então, por exemplo, mulheres que têm uma rotina de trabalhar muito alguns meses ou passar por situações emocionais muito intensas em alguns períodos do ano, relacionados à rotina, ao trabalho, à viagem. Então, é possível que a gente tenha supressão da menstruação em alguns meses e, teoricamente, uma estabilidade. Mas o ideal seria, e eu vou voltar lá para cima, que isso acontecesse, começasse a acontecer aos 49, que é o sétimo ciclo da essência. Então, tudo que acontece antes disso, a gente vai tratar essa nutrição do IN, a nutrição como base de um sangue saudável, um sangue que vai ser impulsionado, um sangue que vai ter fluxo. Então, um dos principais códigos para tratar a menopausa é ter fluxo nesse sangue, é ter fluxo do sangue. Então, se eu fico o dia inteiro sentada, se eu não faço atividade física, se eu passo o dia inteiro trabalhando com a mente, esse fluxo ele fica concentrado em algumas partes do corpo. E para o útero ser beneficiado disso é muito difícil. Então, quando a gente tem sintomas relacionados à obstrução do fluxo, então dores, obstrução para digerir, dores abdominais, então a pessoa não menstrua, mas ela tem cólicas, ela tem dores importantes, né? E aí vem essa diferença entre comer e digerir, né? Então, a gente pode comer muito bem, mas eu estou digerindo, eu estou absorvendo o que eu como, eu estou transformando isso em sangue, fluidos e energia. Então, muitas vezes, o tratamento da menopausa, ela vai ser totalmente voltado a promover fluxo. Promover fluxo da energia e do sangue. E aí, isso entra uma rotina que precisa estar balanceada em fluxo corporal, em atividade física, em balancear trabalho com descanso, com caminhada, com outras atividades. E isso também é o mais desafiador, porque às vezes a gente quer um remedinho só para passar e manter tudo igual, né? Então, quando a gente pensa na medicina chinesa, e aí eu vou começar a vir aqui para
as nossas ferramentas, né? Eu só vou aqui ver se eu estou faltando alguma coisa. Esses ciclos da essência, a soma do que absorvemos e o que guardamos. Então, para o chinês, isso está recolhido e armazenado na parte inferior do corpo. Então, próximo aos rins, mas na região anterior ao útero. Então, rege o útero, rege os intestinos, rege a bexiga, né? Então, essa parte inferior como governada por essa energia. Então, se eu tenho baixa reserva de energia vital, essa região pode apresentar problemas. E quais problemas ela pode apresentar, né? Então, a puberdade precoce, infertilidade, a menopausa precoce, a gente pode ter doenças autoimunes, síndrome do ovário policístico, questões genéticas sendo reveladas, porque às vezes a gente tem um gene difícil da família, né, do pai ou da mãe, mas ele não foi, não foi ativado. Ele não se manifestou. Com uma rotina saudável, com uma alimentação equilibrada, eu posso deixar esse gene dormindo o máximo de tempo possível. Então, nem sempre uma questão genética significa que nós vamos ter. Minha mãe teve menopausa precoce, a minha avó teve menopausa precoce e eu me nutro. Eu cuido disso, eu olho para isso, eu passo em tratamento. Então, eu já vi muitas pacientes conseguirem driblar ou estender os anos de menstruação para entrar na menopausa com menos sintomas, com mais qualidade de vida. Então, quando a gente está falando desse tema, a gente está querendo trazer para a mulher qualidade de vida. Ter a suspensão da menstruação, né? Os chineses até falam assim: existe uma diferença entre prolongar a vida e evitar o envelhecimento. E aí não é que é assim, ninguém vai envelhecer. Não, é envelhecer precocemente. Eu tenho minha reserva, eu não gastar ela antes da hora. E é para que isso? Para a gente chegar na menopausa ou mais, né? Idosos com qualidade, idosos com mobilidade, sem ter perdido tanto sangue, né? Então, muitas mulheres também perdem muito sangue quando entram no climatério, porque esse calor começa a prevalecer e ele vai para o sangue. Então, a gente tem hemorragias, né, menstruação excessiva, questões dermatológicas, infecções urinárias. Então, começa a queimar tudo. Não é só uma sensação teórica de calor, a gente tem o sangue condensando. Então, coisas para a gente prestar atenção na rotina, né? Excesso de trabalho, excesso de estresse, de pressão psíquica. Às vezes a gente nem trabalha tanto, às vezes a rotina é até tranquila, mas tem alguém na minha família que me pressiona excessivamente. Eu tenho uma relação que tem muita pressão psíquica. Eu crio meus filhos de uma forma a pressioná-los ou me sentir pressionada. Então tem isso, é muito importante a ser trabalhado em terapia, em acompanhamento psicológico, né? Como que a gente lida com as questões emocionais, perda de sangue menstrual excessiva durante a vida ou em cirurgias, acidentes. Então, já vi também pessoas que sofreram acidentes importantes, com perda de sangue importante, entrando na menopausa, de forma precoce, né? E é isso, por mais que a gente ache que não, então a gente tem excesso de toxicidade, então pode condensar nosso sangue, pode causar aí uma toxicidade mesmo, né? Uma alimentação tóxica ou ausência da nossa alimentação. Então, às vezes a pessoa come até bem, mas nunca toma café da manhã, nunca janta, e isso vai gerando uma deficiência, vai gerando um buraco, né? Uma hora da nossa vida o buraco aparece. Pode ser que apareça aos 14 anos, com uma puberdade precoce. Pode ser que apareça mais para o ciclo da essência aos 49, mas aparece, né? Em algum lugar essa deficiência do sangue vai aparecer na osteoporose, vai aparecer numa infertilidade. Então, a ausência de nutrição também é importante a gente olhar. Então, quando o paciente chega no nosso consultório com sintomas antecipados do climatério ou muito agudos, né? Essa deficiência do yin. Eu trouxe essa imagem dessa água, mas essa água tem várias camadas, né? Ela pode ser a água, ela pode ser a nutrição num caldo, ela pode ser a nutrição dos frutos num suco, ela pode ser a nutrição das oleaginosas, né? Por isso que falam tanto do ciclo de sementes, porque a nutrição dessas sementes, desse óleo que vem para o nosso corpo, né? Então, como que as sementes ajudam nessa reposição do yin, né? Nesses sintomas, até da própria TPM, né? Tem mulheres que estão na fase ativa ainda da menstruação, mas antes de menstruar sentem muito calor.
passam a semana pré-menstrual com muita irritabilidade, com secura vaginal, com todos esses sintomas aqui, né? Calor interno, irritabilidade, secura vaginal, insônia, constipação. Então, é possível que ao longo da vida a gente já tenha todos esses sintomas, e quando essa conta de ter menstruado muito a vida toda, de ter tido filho, de ter amamentado, tudo isso é reserva nutricional que a gente disponibilizou para o mundo, né? Isso precisa ser reposto. E para a medicina chinesa, a reposição ela vai ser concreta. O que que eu estou comendo? Como eu estou me nutrindo fisicamente, emocionalmente? E como as ferramentas da medicina chinesa podem nos ajudar. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá. Então, na medicina chinesa, a gente começa a pensar numa das principais ferramentas que é a massagem Tuiná. A massagem Tuiná, ela vai desbloquear esse fluxo da energia. Então, quando a gente tem o corpo fazendo muita força para circular o sangue e essa onda de calor aparecendo como um grande impulso, um grande esforço do coração e do fígado para mobilizar o sangue, a gente tem a massagem Tuiná como um grande alívio desse esforço que o corpo está fazendo numa mobilização energética. Então, o grande objetivo da massagem Tuiná não é apertar você inteira, quebrar você no meio, massagear você até você não aguentar mais. Não, é promover o fluxo energético. Esse fluxo, esse bem-estar. E ao trazer esse fluxo para o corpo, essa mente que vive projetada do lado de fora, a gente está falando aqui que os sintomas, né? A base, o fator etiológico vem do excesso de trabalho, do estresse, pressão psíquica. Então, quando a gente traz um fluxo de energia benéfico para o nosso corpo, a gente promove uma boa circulação do sangue e da energia, aliviando os calores. Eu já tive relatos de que, ai, enquanto eu estava recebendo a massagem, enquanto eu estava recebendo a acupuntura, eu não tive nenhuma onda de calor. Isso, pessoas que têm onda de calor de 5 em 5 minutos. Entende? De estar, assim, realmente um sofrimento muito grande, né? Então, quando a gente ajuda esse fluxo da energia, a gente traz um benefício para o corpo regenerar esse yin e promover um fluxo saudável do yang, dessas funções e do sangue. Então, a massagem tuiná pode ajudar muito, principalmente nos sintomas de irritação, dessas dores, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, principais sintomas de obstrução do fluxo de energia, dor generalizada, dor de cabeça, a baixa libido. Muitas vezes a libido não acontece, não é porque a gente não tem energia dentro da menopausa, é porque essa energia está obstruída. Eu não consigo ir para o outro. Eu não consigo me relacionar com o outro porque tá sofrido, tá difícil estar no meu corpo. Então, quando a gente faz uma boa massagem, a gente começa a conseguir vir para fora e ter essa relação com o outro de forma menos pesada. É um peso. O fluxo do ti para vir para o outro é pesado, né? Então, ao promover o fluxo da energia, a gente tem um aumento e a melhora da libido. Acupuntura. Na acupuntura a gente tem muitas técnicas, né? A gente pode desde tratar com as agulhas mesmo, então estimular se a digestão está ruim, se eu tô com sintoma de infecção urinária, se eu tô com palpitação, quando vem o calor eu sinto palpitação, eu sinto insônia. Então a acupuntura pode tratar diretamente isso. Mas a gente pode ter sintomas como digestão lenta, joelho fraco, depressão. Algumas mulheres, apesar de elas não serem a maioria, elas podem ter uma depressão quando essa menstruação pausa, quando eu não tô com essa nutrição em dia, vai prevalecer uma deficiência de sangue e das funções yang mesmo. Então, a moxa pode ser muito eficaz para estabilizar a digestão, para trazer fluxo de energia, vontade de viver, né? Força nos joelhos, então uma tonificação dessa energia. E as ventosas como uma remoção concreta da obstrução que eu posso ter nos canais. Então, se eu sou uma pessoa que tem muitos fogachos, mas eu tenho uma dor importante nas costas, significa que o canal de energia, a gente pode ver até aqui a foto do canal de energia. O canal de energia da bexiga, às vezes da vesícula biliar, está obstruído. Então, meu corpo, meus órgãos estão fazendo muita força para mover essa contratura.
essa obstrução da circulação. Então, a gente também pode ter muito benefício para os sintomas da menopausa com a ventosa, né? Com o tratamento que poderia ser ortopédico somente. Mas quando a sensação de calor é muito grande, se a gente faz uma sessão, remove essa contratura, trata de desobstruir o canal de energia, o alívio dos calores é muito importante. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Oi, Clarissa. Dando oi para as pessoas, né? Então vamos lá. Outras ferramentas da medicina chinesa. Aí, quando a gente vai falar de nutrição e dessa diferença entre comer e digerir, a gente vai ter duas ferramentas importantes da medicina chinesa. Uma delas é a fitoterapia, então, que traz para a gente raízes densas, plantas que têm a capacidade de nutrir o que está faltando. E outras plantas também, ervas que potencializam a função do estômago, da vesícula biliar, que removem umidade do trato digestivo, que fazem com que o nosso corpo absorva aquilo que está entrando no trato digestivo. Então, uma coisa é a gente falar para o paciente ou a gente dizer para a gente mesmo, eu vou comer melhor. Outra coisa é, será que mesmo comendo melhor eu estou absorvendo? Tá gerando sangue, tá gerando energia, tá movendo o meu corpo. Então, a fitoterapia é uma das ferramentas mais eficazes nessa reposição de estrutura. Porque, apesar da gente fazer pontos no corpo para nutrir o sangue, a gente tem pontos de nutrir o sangue. O ponto vai estimular que aquilo que a gente come vire uma absorção, né? Vire sangue realmente. Mas ele não tá lá a agulha no meu estômago na hora que eu como, ajudando esse estômago a funcionar, dando esse estímulo. Às vezes a gente precisa de estímulo peristáltico. A gente precisa de um pH na mucosa do estômago que impulsione esse alimento. Então a fitoterapia ela é muito eficaz na potencialização da digestão e da nutrição do sangue. Então a gente tem ervas densas, pretas, úmidas, né, que vão lidar com o calor, ao mesmo tempo que a gente pode ter ervas mais ativas, que evitem que a comida pare no estômago, evitem distensão mamária, distensão da barriga, cólicas, dores de cabeça. Então, a gente tem um leque de fórmulas magistrais, que é a combinação específica de algumas ervas para tratar os sintomas. E eu acho que é mais importante a gente falar que a gente não trata só o sintoma, a gente trata a causa. Então, o estômago fica tonificado, como se ele adquirisse uma força mesmo para digerir coisas que ele não digeria antes, né? O fígado fica nutrido, então a gente tem melhoras da anemia, é, osteopenia, osteoporose, né? A gente consegue interromper processos degenerativos através dessa nutrição profunda. E aí a dietoterapia vai falar para a gente o seguinte: comer variado, né? Comer comidas densas, comer comidas que venham da terra, né? Então menos industrializadas, menos processadas, né? A importância dos caldos, das cores. Né? Na dietoterapia, a gente vai falar de 5 cores, né? Da origem. Então, a gente vai ter raízes, a gente vai ter cereais, a gente vai ter frutos, né? A gente vai ter a proteína animal importante nessa reposição do sangue, dos fluidos, e como esse paciente que às vezes não come isso tudo, pode ter uma força para digerir através das outras ferramentas da medicina chinesa, como a própria fitoterapia, a acupuntura, a moxa e por aí vai. Tudo bem, né? Tudo bem aqui? Então vamos lá. A gente vai ter os exercícios terapêuticos como ferramenta da medicina chinesa. E aí existe uma diferença entre exercícios que te ajudam e exercícios que te desgastam. Então, às vezes, a gente bota na cabeça que aquele treino que alguém me passou, o funcional da fulana, vai ser bom para todo mundo. E às vezes não é bom para nós naquele período da nossa vida. Que a gente tá suando muito, que a gente tá muito desgastada, que a gente tá irritada. Então, os chineses, eles criaram essas ferramentas terapêuticas para as pessoas em recuperação e manutenção da saúde. Então, são uma série de exercícios que tonificam os órgãos, desbloqueiam o fluxo da energia, ajudam como se fossem remédios. Então, quando a gente está muito mal, é melhor a gente começar por exercícios que ajudem a gente, mesmo que depois a gente se sinta fortalecida e vá fazer
uma musculação para fortalecer o tônus muscular, vai fazer um pilates para lidar com essas dores e tonificação da lombar. Então é possível que a gente vá até para o funcional, vai fazer uma academia, não tem problema, mas olhar isso dentro do nosso tratamento como uma progressão. Porque se eu pego uma pessoa que está com fluidos se exaurindo, suando o dia todo e ponho ela para suar mais, a gente vai piorar o quadro ao invés de melhorar, entende? Então eu quero aliviar o calor, eu quero ajudar o fluxo do sangue, eu não quero pedalar 40 quilômetros, né? Pedalar 40 quilômetros talvez seja para algumas pessoas em determinado momento da vida, não é para todos. Ah, eu pego essa pessoa que já tá sem energia, já tá fraca, ponho dentro da piscina. Peraí, todo mundo em qualquer momento da vida pode estar dentro da piscina, né? Suando e depois não seca o cabelo e pega essa umidade. Então, quando a gente está tratando um quadro e se recuperando, é melhor a gente pensar e olhar para os nossos exercícios com esse olhar de um exercício que ajuda a gente, que promove essa regeneração. Mesmo que a partir dele eu comece a fazer outras coisas. Ah, eu melhorei, ficou pouco o tai chi. Não, eu faço meu ticunzinho de manhã, faço meus exercícios e depois eu vou caminhar, vou malhar. Ótimo, mas a gente cria essa consciência de preservar a essência vital. Então, quando eu estou pensando na minha essência vital, com 49, 54, 70, eu quero preservar a minha reserva de energia, certo? Porque a menopausa, e aí eu falei tanto disso preparando a aula e hoje ainda não falei, que é a segunda primavera. Então, se a gente tem a primeira primavera aos 14, aos 44 a gente começa de novo, um novo ciclo. Então, se a gente alivia esses sintomas, a gente tem a maturidade de uma mulher de 49 anos, né? Que é muito diferente quando a gente tinha 14, né? Tudo afeta, o outro é muito importante, eu preciso de muita validação. Não, com 49 eu já vivi muita coisa, eu já me enraizei, eu preciso me apropriar disso. Agora, se eu não tenho sangue e fluidos, se eu não tenho reserva corporal, pode ser que eu me sinta tão vulnerável a situações, às pressões psíquicas como uma menina de 14. E isso não é raro, isso é muito comum, porque meu corpo está vulnerável. Então, a minha mente, o meu cérebro, como uma massa densa, cinzenta, não está recebendo o volume de sangue que ele precisa. Tá pouco sangue. Com pouco sangue, qualquer coisa é muito intensa, né? Então aí eu sou muito, eu fico vulnerável, eu não durmo, eu não regenero, eu fico irritada, a demanda do outro. Então pode ser que, mesmo aos 49, a gente se sinta vulnerável por causa dessa deficiência de sangue. E ao criar consciência disso, a gente consegue lidar melhor com a nossa vulnerabilidade. Então, hoje eu estou vulnerável, vou descansar, vou comer bem, vou fazer meu exercício, vou na acupuntura. Então, cuidar disso é poder irmos para essa segunda primavera com qualidade de vida. Falamos dos exercícios, importância, manutenção da energia vital e promoção do fluxo da energia, né? Então, práticas para repor o yin. Então, o yin é recolhimento, é a noite, né? É essa introspecção, é o contato comigo mesmo, né? Então, como que a gente pode repor esse yin? É essa comida com variedade, é não ficar muitas horas sem comer, não pular refeição, é cultivar horas de descanso, evitar, e eu falo evitar porque no mundo atual, é uma pandemia mesmo, né, de excesso de trabalho, de relações que exigem, é o WhatsApp. Se a gente vacilar, é excesso de trabalho só em responder um WhatsApp da hora que acorda até o final do dia. Então, esses excessos, né, excesso psíquico, excesso mental, né, e aí isso, promover regeneração muscular, óssea, né, se hidratar nesses vários tipos de hidratação, ter atividades que se sente bem, hobbies, né? Dedicar tempo a si mesma, porque também essa maturidade faz a gente precisar voltar o vetor para nós mesmas, né? Então, essa reposição do yin, ela pode parecer ainda com 49, que a gente é muito ativa, uma bobagem, né? Mas se a gente não faz ela a partir dos 50 com qualidade, a gente não chega aos 70 bem. E aí a gente vai ter os 70 com muita questão circulatória, comprometimento da mobilidade, da consciência, da capacidade de se relacionar, e não é isso que a gente quer. Então, quando a gente está fazendo esse olhar
desde os 14 anos, com o início da menstruação, até o final da vida, 90, 100 anos, a gente quer qualidade nos dois polos. Então, nem a gente quer menstruar precocemente, com muita dor, com muita vulnerabilidade emocional, nem entrar na menopausa dessa mesma maneira, e nem se despedir do ciclo da vida sem, sem, sem qualidade de vida, né? Então, são sugestões para isso. E aí entram os tratamentos da medicina chinesa, as atividades, entra bastante coisa aqui, tá? Eu só fiz uma pincelada com o que a gente falou até aqui. E aí, antes de entrar na reposição hormonal, eu queria só ouvir vocês, assim, para ver se tá tudo bem, se eu posso seguir, como tá. Tá. Então, a reposição hormonal, em casos muito agudos e intensos, é o caminho mais viável para os médicos e para a alopatia, né? Então, para eles, essa é a única saída, que é essa necessidade de repor estrutura, né? Então, eu vou pegar o hormônio e vou passar aqui, eu vou tomar para continuar essa reposição, para ter algum estímulo, né, para o corpo continuar produzindo hormônio e esse calor não ser tão ruim, dá um estímulo à circulação do sangue. Então, o calor vai melhorar porque ao ter o hormônio, o corpo não faz tanta força, não sai do zero para o 100. Então, tem essa necessidade de continuar o estímulo yang da produção hormonal, né? Só que muitas vezes isso entra como uma toxina. Isso entra como um remédio, isso entra como algo que o corpo não dá conta, né? Então a gente pode ter dificuldade de absorção e pode ser ótimo hormônio. Hoje eu ouvi assim, mas é um ótimo hormônio estudado para 99,9% das mulheres. E essa mulher que eu estava atendendo era 1% muito ruim. Que o hormônio está fazendo muito ruim para ela. Então a gente também tem que ter humildade de entender assim, olha, isso é bom para todo mundo, mas para mim, não. Igual a nossa mãe dizia, né? Olha, para todo mundo, mas você não é todo mundo. Então, pode ser que seja fácil de absorver, porque é só passar, não dá nada. Mas a gente não está relacionando isso a uma coagulação do sangue, que está mais presente. O que que a gente pode ter aqui, ó? Um aumento de peso, porque sim, essa toxicidade está impedindo a drenagem de toxinas e de umidade, drenagem de líquido do meu corpo. Então, esse hormônio vai se acumulando na minha corrente sanguínea e sendo um peso para a circulação do meu coração. Eu posso ter dor abdominal, porque esse hormônio pode paralisar, né? O ovário tem que continuar produzindo, viu, gente? Tem hormônio que é produzido no cérebro. Entendeu? Então a gente está dando um estímulo para partes do nosso cérebro que seriam para a gente acalmar ele. Então gera mais um estímulo neural. Então a gente pode ter dor de cabeça, aqui ó, enxaquecas. A gente pode ter uma reação alérgica, que para os chineses chama calor no sangue. Então a gente pode ter manchas vermelhas, coceiras, espirros, inchaços, né? A gente pode ter queda de cabelo, e essa queda de cabelo aqui, eu tô assim, meu Deus, mas por quê? Porque começa a atrapalhar a absorção do seu nutriente. Então, é tão pesado para algumas pessoas que você tá absorvendo a sua própria comida fica mais difícil. Então, é assim para todo mundo? Não. Tem gente que toma o hormônio, passa o hormônio, não sente nada e foi ótimo e resolveu. Isso, inclusive, é um dos indícios para a gente que, assim, precisa tomar para sempre? Até quando vai tomar? Já não podemos fazer uma pausa? E ver quais sintomas aparecem, né? E outra coisa, se eu sou um terapeuta que estou tratando essa pessoa com as ferramentas da medicina chinesa de nutrir verdadeiramente, esse hormônio ele fica. Pô, o que que o hormônio está fazendo aqui? Mesmo se eu estou nutrindo esse yin, se eu estou repondo essa estrutura. Então, se a gente está num tratamento é isso, né? Os médicos vão propor essa reposição hormonal, vão propor suplementação, vitamina D, ômega 3 e aí às vezes a gente tá num combo tão grande de uma suplementação, de uma reposição, que o corpo também não dá conta de absorver tanta vitamina D, tanto e colágeno e excesso, né? Principalmente se eu sou uma pessoa que já antes já tinha dificuldades depurativas de digerir, uma digestão mais lenta. Então a gente precisa ficar atenta o que aconteceu na minha vida depois da reposição hormonal.
Que sintomas eu não tinha antes? Que sintomas pioraram? Se eu posso dar uma pausa? Se eu estou tomando uma fórmula chinesa para o calor, por que que eu preciso ainda estender o uso desse hormônio? Às vezes ele já cumpriu o papel dele de um período que eu não tinha medicina chinesa. E às vezes é válido o paciente testar, que é muito, eu gosto muito da minha médica, confio nela. Faz então 3 meses e vamos observar. E a gente anotando, olha, apareceu isso, apareceu aquilo, né? Então, síndromes ortopédicas gravíssimas, eu já vi, porque aí a pessoa passa o hormônio no braço e aí vai parando a circulação no braço e deu. Ah, porque o manguito não tem nada a ver com o hormônio da reposição hormonal. Mas começou quando? Quando eu comecei a reposição. E aí, para a gente aceitar isso, às vezes leva um tempo, mas é importante a gente ir trazendo para a consciência, tá bom? O que que a gente pode fazer na medicina chinesa? Drenar a toxina do sangue, né? Enquanto a gente faz essa reposição hormonal, que a paciente quer muito, então a gente vai drenar calor e toxina. A gente vai potencializar as funções do fígado, principalmente as funções depurativas. Uma das contraindicações muito importantes do hormônio, né, dessa reposição hormonal, é pressão alta, problemas do coração e problemas do fígado. Então, as pessoas que têm isso vão sofrer ainda mais. Às vezes, eu tenho um problema no fígado que não aparece no exame. Mas eu tenho. Eu sei que meu fígado é mais sensível. Eu bebo ou como algo gorduroso, eu fico mais vulnerável. Então, eu sei que meu fígado é mais sensível. Então, para essas pessoas, depurar e transformar o hormônio pode ser pesado. Então, quando a gente potencializa as funções do fígado nessa depuração, a gente evita esse peso, né, que o hormônio vai trazendo para o organismo, tá? Então, a gente potencializa a função da vesícula, da excreção, então a gente vai ter que ter um intestino funcionando bem, uma bexiga, né, que drene essa toxina pela urina, né? Enfim. E às vezes o nosso corpo ele tá tão sobrecarregado de calor que essa transpiração excessiva é a única forma do corpo depurar essa toxina. Então, se a gente tá com a bexiga funcionando bem, com o intestino com bom poder de evacuação, a gente tem essa diminuição dos calores. Então, às vezes, esse calor excessivo está relacionado a uma constipação, a uma urina diminuída, né? Então, onde é que esse calor precisa ir? Essa descendência, né? Esse fluxo sendo promovido para baixo e para fora, né? Então, a gente pode fazer isso com acupuntura, com massagem, com diversas ferramentas. E é isso que eu já falei, as fórmulas magistrais na nutrição densa, né? E essa potencialização da absorção dos nutrientes. Atenção da absorção dos nutrientes. Olha, pessoal, é isso. Aí as últimas páginas são falando, né, desse curso que a gente vai fazer por um mês para os terapeutas, né, para estudar as fórmulas, os pontos de acupuntura, os hexagramas. Esse curso que a gente tem, né, mensal, depois de fevereiro, março, vai ser outro tema. Então, as aulas ficam gravadas. A gente tem aí qual fórmula, então, é para depurar o sangue? Qual fórmula, então, eu vou nutrir meu rim e melhorar a minha constipação? Qual fórmula? Eu não trago aqui porque. Para mim vai ser uma, para Raquel vai ser outra, às vezes para Clarissa vai ser outra, né? Então é irresponsável da minha parte falar, então todo mundo vai tomar aqui um Giawei e vai ficar bem. Porque pode ser que não, entende? Pode ser que a gente tenha que fazer outros caminhos. Então, estudar caso a caso torna o tratamento responsável. Pode ser que uma fórmula foi boa o primeiro mês. No segundo, eu tenho que mudar, porque já melhorou bastante, né? Agora ficou uma questão da digestão, no sono, enfim. Então, avaliando e acompanhando com um terapeuta, eu acho que é muito possível. Eu já vi mulheres voltarem a menstruar. Eu já vi mulheres que eram totalmente calorentas. Ai, nossa, eu sempre fui friorenta, tinha até esquecido e volta a ter frio porque o calor passou, né? Olha, eu já vi coisas inimagináveis. Então, até a Cláudia Raia, né? Engravidou na menopausa, voltou. Tinha uma paciente, eu entrei na menopausa precoce. Eu falei, olha, vamos ver. Aí voltou a menstruar, engravidou. Mas eu achava que não engravidava, porque eu passei a vida toda sem engravidar. Voltou a menstruar, engravidou. Isso era menopausa precoce. Então, é possível a gente reverter sintomas e sofrimentos e fortalecer. Então, ganhar uma reserva de energia. Oi, Caio, quer falar? Oi, tudo bem? Eu não tô me vendo agora, eu tô me vendo. Também acho que é legal você falar que acho que às vezes as pessoas também não entendem muito,
percebo que é um tratamento natural, ele tem um outro ciclo O processo é outro, né? Então tem outro tempo de fazer as coisas, de entender as coisas. Porque também senão fica. Eu sei que a maioria das pessoas já conhecem e tal, mas acho que de pensar isso que é uma medicina natural e que ela não é uma bomba que você toma e seu calor passa, né? Você resolve a sua questão. E até os médicos falam isso. O Caio, ele é terapeuta também em medicina chinesa, ele é da nossa linhagem, ele é meu marido. Ele faz o Tuiná aqui no nosso consultório, né? E os médicos, eles falam isso, Caio. Se você vai começar a repor, a fazer reposição hormonal, não vai melhorar do dia para a noite. Então, até os médicos, com remédio alopático, com um hormônio sintético, que é para reproduzir uma função que você já teve, para repor estrutura hormonal que está fazendo falta, eles dizem isso. Olha, calma, que é um processo. A gente tem que lembrar que são décadas perdendo sangue, décadas menstruando e teve filho, e às vezes, né, e fez cirurgia e ficou mal e perdeu muito fluido suando. Então, para repor isso, eu gosto da imagem, quer dizer assim, a gente vai trocar a água do aquário com os peixes dentro e bem devagar. Né? Então, não vou tirar a água toda, tudo, não. A gente vai trocar essa água, né? Nutrir esses peixes com o tempo, né? A gente é esse organismo vivo, essa plantinha, né? Que precisa dessa nutrição, fazer as coisas aos poucos. Então, a chegada na menopausa também é dizer assim: olha, tem um peso. Uma coisa era quando a gente tinha 20 anos, a gente tomava uma coisa, né? 20 anos é rápido, né? Com 14 é rápido. Então, Uhum. passa dos 40, 50 o nosso corpo ele precisa de mais tempo porque a deficiência é maior. Exatamente, né? Porque também, às vezes a gente criou um padrão que levou anos a gente foi desequilibrando por anos, né? E aí vai levar esse tempo também, né? Um tempo até muito parecido para conseguir colocar a coisa no eixo de novo, assim. Olha, legal, ó, falaram aqui no chat da questão dos exercícios, né? A Elani falou, nunca tinha pensado nisso. É, é isso, os exercícios trazem pra gente isso, né? Então, eu vou fazer um exercício, o que que é melhor? Sair detonando, né? No exercício. E é isso, a gente tem que ir com calma, né? Porque se a gente pensar que nessa época da vida a gente está com uma deficiência de fluidos, eu estou com uma deficiência de combustível, né? Então, meu combustível está menor. Até para a gente ter uma lesão é mais fácil numa atividade física. Então, também a retomada da atividade física ela é fundamental, mas ela tem que ser bem cuidadosa, porque a gente tende, estando com o sangue mais coagulado, mais denso, porque está suando muito, já está com uma deficiência de fluidos, essa musculatura pode se machucar mais fácil. Né? Eu posso ter uma contratura mais fácil, poxa, mas aí toda vez eu tenho essa contratura porque tá indo além. Então, às vezes, mesmo o exercício que a gente subestima ele tá intenso demais pra gente, tá? Então, sempre fazer essa reflexão. Nunca é. Os chineses falam que é essa energia vital, né, guardada nos rins, está relacionada à nossa força de vontade. E se eu tô com essa energia vital gasta, desgastada, a minha força de vontade tá pequena. Então, eu não tenho que ir por processos que exigem muita força de vontade. Eu tenho que ir por um processo que me ajuda, inclusive, a ter mais força de vontade. Pega leve, uma professora que me acolhe, que me entende, que, não, hoje tudo bem, hoje eu não tô bem. Sempre chegar no professor e sempre vai mais. Nossa, como reclama. Não é um bom caminho para esse tipo de padrão que a gente está tratando, que é um padrão de deficiência. A gente vai repor, a gente precisa de acolhimento, da força de vontade do professor, sabe? Ele que te ajuda, ele que te pega, o exercício que te leva, né? E aí a gente consegue poupar a nossa força de vontade, se dedicar mais a outros processos, ou até mesmo a esse. A gente não desiste no primeiro mês, a gente faz 2, 3 meses e vai para uma coisa mais intensa. Enfim, queria ouvir mais alguém. Fê, muito obrigada por atender esse pedido, assim, né, de falar de menopausa. É, várias mulheres que estão aqui, eu mandei o link, assim, porque a gente está com um grupo de estudo de taoísmo para mulheres, assim, e muito no lugar de cultivo da energia sexual, cultivo do Jing, né?
E aí é sempre uma pauta, porque a gente não encontra muitas informações que sejam assim consolidadas, nem mesmo para medicina, assim. Então, é algo que eu tenho estudado muito, justamente para atender a demanda, né, das meninas. Assim, a última coisa que veio, até em discussão com outras pessoas que curtem vitalismo, é sobre essa ideia de um hormônio que é bioidêntico, né? O que que isso significa de fato, né? Se isso, né, ele não é sintético, mas ele é idêntico e não natural, enfim, e aí a gente está, né, observando isso e partindo para uma observação meio prática também, porque, né, você vai, eu sou muito assim meio teoria da conspiração com artigos científicos, que eu acho que está tudo sempre muito vendido ali nos conflitos de interesse, né? Que eles têm interesse em fazer pesquisa de fato, né? Então, eu meio que falei, galera, vamos testar, vamos observar então de fato o que está acontecendo e agora a gente vai fazer justamente esse lugar de fazer as práticas, fazer intervenções e observar o que está acontecendo no corpo, porque Isso. eu não fico segura com as informações que são divulgadas, assim, sobre as terapias hormonais ainda. Ó, você falar de hormônio há 10 anos atrás, o hormônio anticoncepcional promovia um incômodo, né? Não era todo mundo que falava, mas eu vou parar de tomar anticoncepcional. 10 anos se passaram e hoje grande parte da sociedade já entende que o hormônio ele não precisa ser a primeira ferramenta. Né? A primeira ferramenta anticoncepcional é o hormônio. A gente já tem isso mais aberto na sociedade hoje. Só que é isso, a gente ainda precisa avançar muito, né? Então, não é na primeira febre que a gente toma antibiótico, né? Não é no primeiro sintoma menstrual que a gente vai suprimir uma menstruação com um hormônio forte. Então, eu acho que ser bioidêntico e essa tentativa da ciência de transformar esse hormônio em algo mais parecido, né, com o que o nosso corpo reconhece, é uma tentativa de aliviar efeito colateral. Só que é isso, mesmo o anticoncepcional mais aliviado, hormonalmente, mais absorvível, melhor, e aí você põe lá no canal vaginal, e aí você não vai sentir nada. Sente, né? Ele é bioidêntico, mas ele não é uma substância que o seu corpo produziu. Não foi lá que você comeu a comida, transformou no estômago, absorveu o nutriente e virou seu sangue, né? Virou seu hormônio, virou uma reposição mesmo de estrutura. Então é algo que está vindo de fora e que ainda traz essa dificuldade do nosso corpo reconhecer o que é aquilo. Então tem efeito colateral. Ah, mas é 0,9999. Mas é isso, tem mulheres que vão sentir muito, né? E se você está sentindo, qual é o outro passo anterior? Né? Então, o que eu vou potencializar de cuidados e práticas que repõe isso de outra maneira, né? Será que eu preciso tomar antibiótico se eu tô com uma virose? Não, mas tem gente que toma, não é? Você vai no médico, o filho tá com a virose, tá com antibiótico, corticoide, e como era aquele remédio que tomava no Covid, ivermectina. Tem um monte de prescrição, entendeu? Equivocada e agressiva, mesmo que seja bioidêntica, que está tentando, né? Então, às vezes a gente vai com muita força para um sintoma que poderia ser cuidado com uma reposição real. Então, quando eu falo aqui nesse quadro, que é uma reposição, ó, real desse sangue, desse fluido, dessa nutrição. É isso aqui que está faltando. Então, como que a gente vai repor de verdade, certo? Não bioidenticamente por uma, sabe? Muito malabarismo para, vamos se nutrir, sabe? Vamos repor o sangue que a gente perdeu durante a vida, vamos fazer um caminho mais próximo do que é natural mesmo, certo? Porque aí eu pego uma coisa e digo que é natural. Entende? Natural, meu corpo produziu, ou que não precisa produzir mais, mas está nutrido. Então tem esse lugar, tá bom? Desculpa, Renata, pode falar. Oi, obrigado pela aula, né? Primeiro, eu sou farmacêutica, eu acho que inclusive eu fiz um curso de fito no Ernesto com você, na mesma É? turma. Eu sou do Semetrac também, né? Ai, que legal.
tá? E sou farmacêutica, né? Então, o que a Manuela falou sobre os hormônios bioidênticos, o que ela falou sobre os estudos, o que é muito questionável desde sempre, eu estou formada, né, como farmacêutica há mais de 30 anos, e o que eu sempre questiono é, quando você tem um estudo clínico, você tem um estudo clínico por um determinado período. Normalmente, leva-se muito tempo para o medicamento sair no mercado, mas o tempo que ele foi estudado sendo aplicado é de 1, 2 anos. E aí o que acontece é, você pega uma medicação e a pessoa vai tomar por 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, junto com interações alimentares e interações medicamentosas. Né? Porque dependendo, quando você vai fazer um estudo clínico, você até usa algumas medicações que dentro da classe, a gente normalmente vai usar com aquelas. Né? Quando faz o estudo clínico, é obrigatório você também já fazer o estudo de algumas interações. Só que serão interações que é provável que use com aquilo, mas são 2 ou 3. E aí você pega depois uma mulher que com alimentação do jeito que é, com a suplementação, que isso é outra coisa, né? Por estar no ramo há muito tempo, eu vejo a própria legislação, a própria medicina chinesa, em muitas coisas, estão tentando considerar como chá ou suplemento, né? Só por conta da regularização. Só que, na verdade, os suplementos que as pessoas usam, eles têm função terapêutica, medicamentosa mesmo, né? E isso realmente não é estudado. O que você falou até sobre o tempo, eu confesso que eu já tive paciente que foi, sim, muito rápido parar o calor, muito rápido, porque também depende da resposta da pessoa, o quanto ela também, o corpo ainda sabe responder. Eu sou homeopata também, né? E faço uso da homeopatia há muitos anos também. A homeopatia é a mesma coisa, as pessoas costumam falar, é mais demorado. Não existe nada de mais demorado. A questão é o quanto o meu corpo está adormecido. Então, não é o tratamento que vai ser mais demorado, vai depender o quanto o meu corpo tem energia vital para responder, o quanto ele já está desvitalizado, maltratado e não consegue nem reconhecer a doença para reagir, né? Para se autocurar com a ajuda de um fito. Tanto é que a própria acupuntura consegue ajudar, né? Ela vai regular canal energético e não material, né? Como a fito, né? Que você realmente vai fazer a ingesta da substância, né? Então, nesse sentido, eu acho que mulher tem que tomar realmente muito cuidado com o que tá. Eu sou da época que eles começaram a não a querer abolir a menstruação. Meu Deus, né? Então, a menstruação é um processo natural e a menopausa também é um processo natural. Eu não ter mais, meu corpo não produzir mais hormônio é um processo natural. E se eu estiver equilibrada, eu vou passar por isso numa boa. Eu tenho 54 anos, completo 55 em maio. Eu não tive calores, eu não tive. Por quê? Fui me equilibrando antes, né? Então, e junto com as questões emocionais. Então, falta conhecimento, falta autoconhecimento, né? Tanto é que aqui acho que a maioria, né? Quando a gente pergunta mesmo para a pessoa não sabe dizer nem se ela dorme bem ou não dorme, né? Se ela faz xixi, se não faz. Falta autopercepção, autoconhecimento no sentido corporal também, né? Não só de desenvolvimento psíquico, mas também corporal, né? Mas só isso, desculpa Muito me bom, foi ótimo, Renata. Só para complementar, então o organismo que responde rápido, imagina o que não responde. Como ele precisaria mesmo desse tratamento que resgata a capacidade de responder, de reagir, né? De retomar as funções dos órgãos, né? Então, achei bem importante. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Joyce, você ia falar. Eu acho que depois da fala da Renata, bom, já que eu pedi a palavra, eu vou falar, mas ouvindo o Caio, a Renata, né, e essa sua colocação a respeito do anticoncepcional, de que há 10 anos atrás estava tudo bem, né, aparentemente, e depois
e agora tem essa outra repercussão, né? E essa discussão do tempo, né, dessa medicina natural, né, que o Caio falou, que as testagens todas, né, são de uma outra temporalidade, né, que não essa, né, que a Renata falou aí, pela experiência dela, pelos estudos dela, que você também trouxe, né, e são muito novos, muito recentes, né, então o medicamento testado há 10 anos, você tomar por mais 20, não sei se foi exatamente essa dimensão do tempo que ela trouxe, é outra, e é tão importante falar sobre isso de novo, e de novo, de novo, para colocar em perspectiva essa realidade que a gente vê, né? E essa medicina hegemônica com a medicina que a gente vê com essa estrutura, com essa força de sustentação da vida, assim. Então, muito obrigada por essa live, viu, Fê? Eu que agradeço, e agradeço você também, terapeuta, atende em Campinas, da nossa linhagem, então com uma prática também, né? Com um acompanhamento real, né? Você podendo ver e faz a massagem tuinar e o quanto isso vê, né? E agora a acupuntura, aí prescreve o fito. Então a gente vai vendo que quanto mais ferramentas, né, mais capacidade a gente tem também de ajudar as pessoas. Então, o que que é mais difícil? A pessoa que não tem ferramenta nenhuma. Então, o hormônio vira a saída, porque está na mídia, está nos consultórios, e o laboratório vai lá falar com o médico, poxa, é ruim, mas esse é bioidêntico. Não tem uma alternativa aqui. Então, a pessoa e o médico, às vezes, que não tem ferramenta nenhuma, acha que é a única. Então, eu fico muito feliz a gente ver um encontro desse e que a gente pode dizer, olha, tem outras alternativas, né? Olha, é possível a gente ter menos efeito colateral. É possível a gente não usar isso, né? É possível a gente ir para um outro caminho. Então, aí se eu não repor o hormônio, então eu vou ficar defasada, fica com medo. Mas assim, mas tá na hora de parar de produzir hormônio. Isso que a Renata falou, mas tem a hora de parar. Por que que a gente vai continuar produzindo mais 10 anos e vai ser bom? Parece que não, aí eu vou ter osteoporose, aí eu vou ter, né, os agravamentos todos da terceira idade vão ficar pior porque eu não fiz a reposição hormonal. Amada, tem que parar o hormônio. O calor que você tá tendo, não é porque tá faltando hormônio, tá faltando sangue, tá faltando fluidos, tá faltando nutrição. Tá faltando qualidade de circulação do sangue. Então tem uma coisa que olha, é isso aqui. Olha para isso aqui, né? Não, enfim, mas é isso, né? E da mesma maneira que não se falava dos efeitos dos remédios, não se falava da cirurgia plástica, né? Do silicone, da lipo, né? Tem várias coisas, né? A quantidade de botox, preenchimento, intervenção. Daqui a 10 anos, como vai estar, né? O rosto das pessoas que a gente conhece. Então, não é só o hormônio, sabe? Então, é isso também, Manu. A gente está lidando com uma coisa que é massiva, sabe? É uma coisa assim, se não fizer, vai ficar de fora. Tem uma coisa da comparação, de um medo, tem uma pressão, né? Você vai bancar, não tomar o hormônio? Mas é um calor. Não, mas aí esse remédio. Então, às vezes a pessoa, infelizmente, tem que fazer um ciclo. Eu tomei anticoncepcional 10 anos. Quantas de nós não tomaram, né? E precisaram ver, peraí. Não, e hoje mesmo algumas mulheres que têm ferramentas, mas têm sintomas tão agudos, certo? E tratou com medicina chinesa, e faz acupuntura, e faz isso, faz aquilo, e não dá conta. Aí precisa de uma alopatia. Não estou dizendo nem que é de remédio, reposição hormonal, mas precisa tomar um hormônio por um tempo, suprimir a menstruação. A gente não está falando que isso é condenável a todo momento. Né? Não, mas algumas situações, não é para todas, e aí algumas não tomam, porque são rebeldes e não querem tomar. Não, entendeu? É a exceção. A Bruna, que é médica de família e da nossa linhagem, ela fala: a alopatia é uma boa terapia alternativa. A alopatia, um remédio, aí alternativamente, quando eu não tenho mais nenhuma ferramenta, aí eu vou lá e tomo um remédio. Então, se você tentou, fez todo um caminho, fez as práticas, tomou fitoterápico, reviu sua vida, tudo, e tá muito mal, aí a gente vai conversar com o médico, vai ver um hormônio menos ruim, vai fazer um tempo, vai. Mas aí de primeiro eu vou lá e tá com uma substância assim, né? Mas assim, eu tive também que ver isso na minha própria prática. Cheguei na medicina chinesa muito mal de saúde, tendo tomado todo tipo de remédio, feito todo tipo de exame e não melhorado. Talvez tenha sido essa a minha sorte. Olha minha filha ali como cai. Então, a minha sorte foi essa. E aí, quando cheguei na medicina chinesa, eu fiz, nossa, 20 gotinhas faz mais efeito do que um tramal na veia.
Poxa, então talvez seja para eu tomar essa gotinha mesmo, né? Fazer uma acupuntura, ir num caminho de vida, rever o que eu tô comendo, rever a minha escolha de vida, dormir mesmo, jantar. Então, são essas pequenas coisas que juntas formam todo um ambiente de melhora. Então, também olhar para isso, tá? Tudo que a gente falou hoje é um conjunto, né? É a água desse aquário, esse ambiente, esses micro-organismos que interagem e fazem esse ambiente propício para eu não ter tantos sintomas. Então, acho que conjuntamente a gente pode ter grandes melhoras e envelhecer com qualidade, né? Ativas, trabalhando, com consciência, com clareza, né? Sem tanto efeito colateral de, de, de substâncias assim no nosso corpo. Tá bom? Agradecer vocês de novo, tá? E aí, vamos ver se a gente, uma vez no mês, aí consegue fazer um tema. Se tiverem sugestões, mandem para mim, tá? Trazer essa reunião. Gostei muito de fazer uma coisa aberta assim com vocês, tá bom? É isso. Obrigada. Boa noite. Vai ficar gravado, tá bom? Tchau, tchau.